Olá, pessoal. Hoje é dia 27 de maio de 2025, são 10 horas e 10 minutos na capital federal Brasil, e a gente vem para mais um encontro do TBA. E no encontro de hoje, a gente está começando uma série de advocates que fazem diferença, né? Pessoas físicas, né? Que têm projetos legais, iniciativas legais, e que é muito bacana, né? Porque a gente pode replicar isso, se inspirar também, para a gente trazer, né? Para as nossas localidades, para os nossos ambientes aí. E outra coisa muito legal também, né? A gente conhecendo, né, colegas como o Weber Lopes, o Daniel Errara, a gente pode pegar dicas também, né? Inclusive porque tanto o Weber quanto o Daniel, eles atuam, né? Tem uma relação muito próxima a grandes corporações, né? Bom, mas a questão toda é a seguinte, né? A gente, no nosso ambiente do TBA, a gente sempre procura ter esse ambiente, né? Muito interativo, né? Entre todas as pessoas. E eu vou começar pedindo, né? Para que o Eber primeiro se apresente, depois o Daniel se apresente também, uma apresentação assim, sabe? 2, 3 minutos, né? Quem é Eber Lopes, depois quem é Daniel Errara, primeiro Eber. Vamos lá, Eber, com você a bola. Legal, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui junto de vocês. Meu nome é Eber Lopes, sou pai da Nicole, pai da Helena e pai da Laura, três lindas princesas que Deus me deu de presente, casado com Daniele. E profissionalmente sou professor, instrutor oficial do LinkedIn, tenho uma empresa de consultoria em soluções Microsoft. Tem uma movelaria digital, né, onde a gente implementa soluções de IA, tanto na concepção do ambiente como na execução do projeto. E sou um ativista social incomodado com o status quo dos nossos jovens brasileiros e tenho tentado mudar o mundo começando pelo meu, tá? Tenho uma formação técnica em ciência da computação, pós-graduação em administração de empresa, mestrado, doutorado, pós-doutorado em inteligência artificial e venho trabalhando duro aí para tentar trazer os jovens cada vez mais para a tecnologia e diminuir esse abismo, né, que existe entre o processo de formação e a empregabilidade no nosso mercado de trabalho. Depois eu vou trazer mais detalhes para vocês. Trouxe algumas fotos, algumas coisas para elencar aqui, mas acho que Legal, Eber. por Ô, hora é uma boa Eber, introdução. mas só para as pessoas que te conhecem, você está no Vale do Paraíba aqui, né? Eu fico em São José dos Campos, São Paulo, fico. Cada hora eu estou num lugar, né? Áustria, tem alguns escritórios na Europa também, fico voando um pouquinho, mas a minha casa é em São José dos Campos. Aí São José dos Campos. Mas você tem uma atuação muito grande em Jacareí também, né? Inclusive, acho que no poder público, né, Eber? Tá, dá uma conta um pouquinho aí pra gente também. Eu atuo como conselheiro do prefeito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então estou construindo um plano de desenvolvimento econômico para a cidade de Jacareí, na construção de 7 centros de inovação, né, para poder formar jovens. Excelente, então. Não perca os próximos episódios. Em breve ouviremos mais de Eber Lopes. Vamos lá, deixa eu passar a bola então agora para o Daniel Errara. Daniel, se puder fazer uma apresentação rápida aí sua também, isso é legal. Bom dia. Primeiro agradecer ao Henry mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Daniel Errara e eu acredito que nós, seres humanos, a gente precisa se conectar em nuvem, como o TBA, por exemplo, para compartilhar as nossas experiências e ampliar a nossa performance e o nosso potencial como seres humanos. Isso é o que eu acredito. Por isso que quando o Henry me fez o convite, eu aceitei sem pensar, sem pestanejar. Acredito muito nisso, então quero aprender muito com vocês aqui. Eu sou pai de quatro crianças, né? Mas uma já é mulher, tenho uma filha de 28 anos, um menino de 18, o Pedro, a minha filha Juliana, né? Tenho outro menino de 11, que é o Theo, e o caçula de 4 anos, que é o Miguel, marido da Cris Lisovski, uma astróloga e terapeuta de Theta Healing, eu chamo ela de bruxa, né? Tem essas terapias holísticas. Sou um apaixonado pela educação, trabalhar com jovens também para mim é uma paixão e a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. Sou formado em ciência da computação, tenho uma especialização em criatividade, e hoje eu trabalho como colaborador da Oracle, ajudando as áreas de recursos humanos na transformação digital, com a aplicação de inteligência artificial, inclusive.
E aqui em Bragança, né, fazem 4 anos que eu estou morando aqui, não sou nativo daqui, eu vim para Bragança depois da pandemia, e aí a gente vai contar um pouquinho do que a gente está aprontando aqui na cidade, que não começou desde que eu morei aqui, vim morar aqui, né, começou um pouquinho antes, mas é isso. Então, esse é o Daniel Errara, estou aqui à disposição e muito para aprender com cada um de vocês também. Legal, né? O TBA é isso daqui mesmo, né? Todo mundo aprendendo com todo mundo. Ô, Daniel, só para a gente conectar mais coisas, você falou que não é de Bragança, né? Mas você é natural de que lugar? Eu nasci em Fernandópolis, que fica no interior de São Paulo, na divisa entre Minas e Mato Grosso, ali no Triângulo ali. Mas eu vivi e fui criado na Baixada Santista, em Santos. Sou santista, estou sofrendo um pouco ultimamente, mas eu sou santista. Quase me tornei um jogador de futebol profissional, mas aí ali eu decidi entre o treino e a aula de inglês, eu fui estudar inglês. Mas do interior de São Paulo. O Santos poderia estar em melhores condições, quem sabe hoje, né? Talvez com o Daniel Errara ali jogando, né? Mas legal. Pessoal, então a gente, né, obrigado, né, Daniel, também por ter se apresentado. Eu vou fazer o seguinte, né? A gente, sei que Eber, e tanto Eber quanto Daniel, vocês tiveram, até participa, né, de várias iniciativas também, não é uma coisa só, né? Mas assim, fala um pouco, né, no caso do Programando Vidas, tá, Eber? Se você pudesse contar pra gente Programando Vidas, mas aproveita também para, de repente, colocar o contexto Programando Vidas em outras coisas que você tem feito, né? E no caso da atuação, né, como mentor no Technovation, depois, Daniel, também no contexto ali do Technovation. Eu vou pedir pro Daniel para ficar meio geogral assim, primeiro, Eber Lopes aí contar um pouquinho pra gente. Vai lá, Eber. Abrir o microfone, só, Eber. Eu consigo compartilhar uma apresentação aqui? Deixa eu Consegue sim. ver. Se você está como co-host, você consegue compartilhar a tela também. Os participantes. Aproveitar enquanto a gente está abrindo as telas aqui, né? As pessoas que estão assistindo aqui provavelmente vão falar assim: putz, eu tenho uma outra iniciativa que é super legal, uns colegas estão fazendo coisas super legais, né? Não deixa de escrever para a gente também. A gente tem os canais aí do TBA, tem os colleagues que vocês podem contactar também. Estou vendo aqui, né, rapidamente, né? Reginaldo Schulenberg tem, né, um programa super legal que chama de Guru para Guri também, né? E aí vai, né? Tem vários outros, eu tenho certeza. Estamos vendo agora, então, Eber Lopes, deixa eu fechar o microfone e devolver a palavra para você. Legal. Bom, acho que antes de falar de Programando Vidas, é legal contar um pouquinho da história, o que, que motivou, né, a construção desse programa. É um projeto social hoje que já virou programa de formação em algumas cidades e a gente tem conseguido bons resultados, né? Eu sou nascido em Jacareí, uma cidade colada com São José dos Campos, aqui no interior do Vale do Paraíba. E eu nasci numa região bem pobre da cidade, praticamente uma região de periferia, uma favela. E eu tive algumas experiências muito cedo na vida. Eu perdi a mãe com 6 anos de idade, perdi o pai com 16 anos de idade, e exatamente naquele momento ali da adolescência, em que a gente mais precisa de chão, eu me vi numa situação bem delicada de não ter um pai e uma mãe para poder me guiar, me orientar, e bem próximo da favela onde eu morava, né, no Rio, na Vila Pinheiro, tinha esse colégio. Esse colégio era um colégio renomado na cidade, o Instituto de Tecnologia de Jacareí. Inclusive, qualquer semelhança aí é, é, é proposital, porque o dono desse colégio era professor do ITA, né, o professor Haroldo Borges Diniz, e lá em São José a gente tem o ITA, aqui a gente tinha o ITJ, né, que era um colégio técnico, e é muito legal porque ele trazia muito do know-how do ITA para os cursos desse colégio, então por isso era um colégio renomado, muito caro na cidade, e eu não tinha condições nenhuma de estudar nessa, nesse colégio, e com 16 anos, já sem mãe, sem pai, eu resolvi escrever uma carta a punho, porque eu sou autista, eu não tinha capacidade nenhuma de olhar no olho e conseguir desenrolar uma conversa naquela ocasião. Então eu resolvi escrever uma carta pedindo uma bolsa de estudo para poder estudar nesse colégio. E assim, uns falam sorte, outros falam universo, outros falam Deus. Para mim,
foi Deus totalmente que tomou os caminhos no dia que eu cheguei para ler essa carta na recepção para Kátia. A esposa do seu Haroldo, Dona Maria da Fé, passou atrás, parou e ficou ouvindo eu proclamar ali, né, ler aquela carta. E quando eu terminei de ler aquela carta, ela pediu que subisse na sala dela, apresentou ali o seu Haroldo, conheci ele, e ele, sem titubear, estendeu a mão e concedeu para mim ali uma bolsa de estudos. E nesse colégio eu estudei 4 anos, né? Fiz aqui curso técnico de eletrônica, e telecomunicações junto na época. Então, foi muito bacana, 4 anos muito bons da minha vida, porque praticamente fui adotado ali pelo seu Haroldo como um filho e tinha um tratamento bem diferenciado ali no quesito orientação, mentoria. Depois fui para a Unital, né? E arrumei um emprego em Taubaté. Essa aqui era a minha salinha, né? Sala de nerds, um cara da computação, né? Então, fazia ciência da computação. Essa era a minha vida aqui, ler livros. Naquela época, os livros de tecnologia eram bastante grandes, né? Você sabe, viveram isso. E aqui eu tive a chance de começar a trabalhar com um produto da Microsoft chamado SharePoint, tá? E isso era 2001, né? Janeiro de 2001, a Microsoft tinha acabado de lançar o produto, eu instalei esse produto no hospital e comecei a transcrever todas as telas de COBOL do hospital nessa plataforma da Microsoft recém-lançada. Aí, por um momento, depois de uns 8, 9 meses, eu me deparei com uma solução completa de gestão hospitalar. Era uma clínica grande de nefrologia, de hemodiálise. E olha que destino, minha mãe morreu com problemas renais, fez 4 anos de hemodiálise e depois de alguns anos estava eu lá trabalhando num hospital renal. Então, o destino prega cada peça para a gente, que é incrível, né? A gente acha que controla tudo, mas não controla nada, né? Então, foi muito bacana poder viver aquilo ali e fazer algo para ajudar aquele setor. Então, eu desenvolvi esse sistema, né? E teve um domingo, lembro como se fosse hoje, a Rosemary, do tratamento de água, me ligou falando que o sistema estava apresentando um erro. Eu simplesmente é, me direcionei até o hospital, naquela ocasião ainda de bicicleta, atravessei a cidade de Taubaté, era um hospital em Taubaté, para atender aquele chamado ali. E quando chegou lá, eu não sabia, não tinha nem noção do problema, tá? E aí, simplesmente liguei para os donos do hospital e falei que não teria como o sistema funcionar na segunda-feira porque estava com um erro grave e eu não conseguia resolver. Segunda-feira de manhã, primeiro horário, liguei na Microsoft para pedir suporte. O time de suporte me atendeu, pediu ali o número do contrato de suporte, eu falei que não tinha, né, e que estava com uma situação emergencial. Depois de muito insistir, eles me escalaram para o Silvio Pavarino, que na ocasião era o coordenador de suporte Brasil, hoje ele é diretor, ele é VP de suporte global, e ele abriu uma exceção à regra e resolveu me atender, né? Mandando 2 engenheiros PFE, Premier Field Engineers, presencialmente na terça-feira. Ou seja, na segunda-feira não teve expediente no hospital. Por quê? Porque todo o processo do hospital já era automatizado nessa plataforma e sem sistema não funcionava nada. O paciente chegava, o exame de ureia pré, ureia pós do paciente para poder setar a máquina, que era setada via RS-232, porta serial, era feita via nosso sistema que eu tinha desenvolvido. E era um garoto de 19 anos, né? Então, era algo que muito inovador na época e não tinha Google, ChatGPT para nos ajudar no suporte. Então, o que eu tive que fazer foi esperar o suporte chegar na terça-feira de manhã. Lembro como se fosse hoje, o ninho da Microsoft era um Uno Mille, zero, zerinho da Microsoft, estacionou na porta do hospital, desceram 2 engenheiros. E esse dia, um dos dias que eu mais me envergonho da minha vida, porque os caras resolveram o problema em menos de 10 minutos. Era um problema simples, de shrink database, o disco estava cheio, eu era tão novo que eu não tinha nem capacidade técnica de fazer o troubleshoot. E eles resolveram e falaram, já que a gente está aqui, Heber, eu quero que você nos mostre o que você tem hoje em SharePoint. E ali eu passei o resto do dia mostrando tela a tela do sistema para o pessoal. E no final da tarde, um deles arranca o celular e liga para um tal de Michel Levy, né? Que eu não sabia quem era, mas depois eu fui descobrir que era o presidente da Microsoft na época. E falou: Michel, na semana passada tivemos uma reunião
você tinha pedido para que a gente conseguisse algum cliente para a gente convencer a instalar o SharePoint aqui no Brasil, e a gente acabou de encontrar um cliente que já tem o SharePoint instalado e pelo visto o business inteiro do cliente roda em cima da plataforma. E ali foi a oportunidade que eu tive de mostrar um pouco das interações, até as cirurgias do hospital eram feitas com a plataforma, toda a parte de mapeamento cirúrgico era feita. E ali foi o momento em que eu tive a oportunidade de sair de um hospital pequenininho na cidade de Taubaté e ir trabalhar na maior empresa de software do mundo, né, naquela ocasião ali que era a Microsoft, né? Fiz uma carreira bastante bacana na Microsoft, entrei como engenheiro de suporte e em 2008 eu saí como diretor de inovação da Microsoft. Inclusive, abri aqui em São José dos Campos uma unidade da Microsoft exclusiva de inovação para desenvolvimento de soluções. Nós testamos Internet Explorer, algumas coisas foram feitas aqui no Brasil, trouxemos para cá. Então, grandes coisas a gente conseguiu fazer dentro da Microsoft. Tive a honra de palestrar ao lado do Marcos Pontes, que depois foi meu professor, né? E assim, a minha carreira começou a tomar uma proporção muito rápida dentro do quesito tecnologia. Eu saí da Microsoft porque eu entendia que softwares como o que eu trabalhava tinha que ser democráticos, né? Tinha que ser para todos, e, e naquela ocasião, em 2007, vocês lembram, quem tinha Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, SQL era a nata, né? Não existia essa possibilidade que tem hoje de você pagar R$ 50 por mês ali e ter toda a plataforma à sua disposição, com o Microsoft 365, por exemplo. Então, eu resolvi sair da Microsoft e fundei uma empresa de consultoria, a Pronext, a qual hoje, lá na época, a gente já é, tinha um data center onde a gente implantava as soluções da Microsoft e vendia por usuário, né? Então, eu comecei a criar o conceito, né, de software as a services lá atrás, onde não existia ainda. A Microsoft estava lançando o BIPOS, tá? Então, foi bem bacana porque eu comecei a mudar um pouco a realidade ali e sempre gostei de ser a inovação. Meu pai, antes de falecer, deixou uma mensagem muito forte para mim, assim. Ele falou para mim, filho, a gente que é pobre é muito difícil para a gente ser o melhor. Custa muito caro ser o melhor. Então tem que ser o primeiro, filho. Porque quando você é o primeiro, automaticamente não tem melhor que você, porque você foi o primeiro a chegar a fazer. E quando tiver alguém melhor que você, tá bem, você não vai ser o melhor, mas você, o primeiro lugar ninguém tira de você. Então eu levei para a vida essa mensagem e sempre gostei de inovação, de criar coisas novas. E essa ideia de hoje que a gente tem Microsoft 365, eu tive o prazer de trabalhar nos projetos dentro da Microsoft de construção de data centers aqui no Brasil, inclusive, para termos hoje o que a gente chama de Microsoft 365. Tive a honra de trabalhar em projetos grandes na construção de sistemas para a Marinha, sistema de gestão de PLM do Riachuelo, lá em Aramar, é um projeto criado por mim e pelo meu time. O sistema de PLM da Embraer hoje para a gestão de aeronaves, gestão de conhecimento, toda a base de gestão de conhecimento GC da Embraer é feito em SharePoint, um projeto meu de 2013, que eu tive a honra de participar. Esse dia foi um dia épico, porque quando essa aeronave fez o voo inaugural dela aqui em São José dos Campos, eu olhei assim, os bancos dessa aeronave ficam na parede da aeronave, né? Aqui. Não é igual avião comercial, que você tem as fileirinhas, né? Elas ficam na parede. Eu, por um momento, olhei assim, de um lado, olhei do outro, eu era o único civil dentro da aeronave. E foi muito bacana, foi uma honra ser convidado para poder participar desse momento épico da Embraer aqui. E aí, assim, chegando num cenário aonde a gente tem, eu já tinha consolidado a minha carreira, eu comecei a olhar para o mercado, né? E o mercado nesse déficit que vocês estão vendo aqui, né? 1 milhão de vagas até 2026, a gente forma muito pouco. Então eu falei, poxa, eu cheguei lá, mas e quem não chegou, né? E aí eu tive a brilhante ideia de voltar às origens e pensar num projeto social
que hoje é o Programando Vidas, mas que ele nasceu a partir de várias iniciativas, tá? Uma delas foi, em 2018, eu reuni todos os MVPs da Microsoft, eu sou 10 anos premiado MVP da Microsoft. MVP é um prêmio, assim como no NBA tem o MVP, assim como no cinema tem o Oscar. No mundo Microsoft, a gente tem o prêmio de MVP. E eu tive a brilhante ideia, junto com o Benito, que é um dos criadores do Excel e da Microsoft, e o Eduardo Russo, a gente simplesmente pensou em reunir todos os MVPs da América Latina para fazer um grande evento. E conseguimos, colocamos 5.000 pessoas reunidas presencialmente, arrecadamos ali aproximadamente R$ 600 mil. Era um mar de tecnologia, era muita gente de tecnologia, né? Os grandes ícones da tecnologia, e assim, todo esse dinheiro foi doado. A gente não tinha uma conta bancária, né? Então, o dinheiro, quando você pagava o ingresso, ia direto para a conta da ONG, das ONGs, eram 7 ONGs espalhadas pelo Brasil. Uma das ONGs foi a Fênix. Esse aqui é um projeto de construção de um laboratório de informática dentro da favela, né? Ou seja, voltei às origens, de fato. Na cidade que eu nasci, eu escolhi uma das favelas mais difíceis da gente lidar com jovens para poder levar a tecnologia. E ali a gente começou a construir, né? E eu sempre fui hands-on, gosto de fazer, então participei do projeto ativamente. Um dos laboratórios foi na Amazônia, eu vi que tem alguém que tem Tefé, Mamirauá, nós estivemos lá pertinho, né? Tem 6 RDS, a gente tem 6 laboratórios hoje espalhados em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável. Esse aqui é um laboratório em Três Unidos, é o Cacique Valdemir aqui, esse é o Eduardo Rucho, e a gente tem o prazer de ter feito isso em conjunto com a Microsoft. Isso aqui é a Tânia, presidente da Microsoft, ela foi lá. Isso aqui é uma história incrível, porque isso aqui é uma Kombi de asas, não posso dizer que isso aqui é um avião, né? E a gente conseguiu colocar a Tânia numa Kombi de asas para ir lá visitar o laboratório, foi um feito muito bacana. E assim, a gente tem levado o conhecimento para todos os cantos, porque a gente entende que o conhecimento transforma. Esse aqui é o refeitório de uma das unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, aonde a gente tem jovens que já ultrapassaram ali o limite, né? E cometeram de fato algum crime, furto, roubo, etc. E estão lá pagando, né? Essa pena já a gente não chama de cadeia, né? É um espaço socioeducativo, mas é, sabemos que é uma cadeia, né? E eu entro lá toda semana para dar aula com o Programando Vidas para esses jovens, né? E não sozinho, né? Tem uma equipe grande de instrutores que me ajudam, cada um no seu quadrado ali. O Excel, por exemplo, é a ferramenta de entrada. A gente conseguiu transformar uma cela em laboratório de informática. Tem um decreto do Rodrigo Garcia que me autoriza a transformar uma das celas em computador. A gente doa todos os computadores em parceria com fabricantes como Lenovo, Dell, etc. E a gente instala fibra ótica, projetor e tal para poder dar essas aulas. Isso aqui é uma visita do secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Dr. Fernando, para visualizar de fato que ele não acreditava, porque eles investem milhões lá no Senac para formar jovens e nunca tinham conseguido certificar um jovem Microsoft, e a gente tem essa marca, ou de novo, né, o lance de ser o primeiro, a gente tem o primeiro profissional certificado da Microsoft de dentro de um presídio, né? Então, o garoto passou na prova, isso aqui é como se fosse o OAB, o exame da ordem da Microsoft, uma das provas mais difíceis de Power Platform, e a gente tem o Pedro Rufino, hoje já em liberdade, trabalhando na área, e ele foi o primeiro jovem aprovado dentro do cárcere, né? Dentro da cadeia e aprovado em Microsoft. E tem uma frase que me marca muito, né? Se não investirmos em nossos jovens, não haverá futuro para eles e nem para nós, né? Então essa frase me move, essa frase ela realmente traz para mim um senso de pertencimento nesse projeto, porque eu penso que não estou fazendo para mim, né? Eu estou fazendo para os nossos jovens, mas se a gente não fizer por eles, a gente não tem um futuro. Então, o projeto Programando Vidas é www.programandovidas.com.br.
Aqui, basicamente, é um projeto de inclusão. A gente usa essas tecnologias aqui. Por quê? Porque a Microsoft patrocina, ela nos dá 3.000 licenças desses produtos aqui para que a gente possa ter alunos. Então, a gente forma 3.000 alunos por ano nesse produto. Os idealizadores que tiveram a brilhante ideia de escalar esse produto são essas pessoas aqui. E os instrutores aqui, vocês vão ver grandes nomes, tá? Do mercado brasileiro, como, por exemplo, Daniel Donda, Daniel Monteiro, Eduardo Amaral, né? Professor Eston da USP, Fabiano Porto, que é parceiro nosso aqui também, time da Embraer, bastante gente do CIE. Então, tem um time de peso que são os instrutores. Nicolas Kurt, profissional Microsoft, Omar, vice-presidente da Avanade. Então, você tem aqui um time de peso que hoje entram para dar aulas para esses jovens. Por quê? O Programando Vidas tem um viés técnico, claro, ele forma jovens para o mercado de trabalho, mas a gente tem três pilares. Todo dia tem uma aula de soft skill, inglês, espanhol, técnicas de dicção, etc. Aqui. Tem uma aula de hard code ali, ou seja, low code, aulas técnicas aqui sobre tecnologia, e todo dia tem uma palestra. Por quê? Porque se esse jovem da periferia não ouvir uma história de superação por dia, ele não volta amanhã para a aula, tá? Então essa foi a abordagem que nós criamos. Então são praticamente 9 meses de formação, aonde todo dia ele faz uma prova. E aí a gente consegue ter uma um candidato totalmente qualificado, né? Que a gente sabe exatamente com quem a gente está lidando, qual é o perfil do aluno para que a gente possa endereçar para as empresas que patrocinam o projeto. Então, o modus operandi do programa do Vidas é ter empresas patrocinando, apoiando. A minha empresa é uma delas, hoje a gente tem mais de 100 funcionários aqui. 40% da minha mão de obra hoje veio desse projeto social. Né? Por quê? Porque em nenhum processo seletivo você faz mais de 1.000 perguntas. E no Programando Vidas, no final do processo de formação, a gente tem mais de 1.000 respostas. Né? São 10 perguntas por dia. Né? Então, imagina, você conhece tudo sobre o candidato e isso ajuda a gente a escolher o candidato ideal para as vagas que a gente disponibiliza aqui. E candidato ideal não é aquele que sabe mais, é aquele que precisa mais. E essa equidade a gente tem praticado bastante aqui no nosso mercado, no Vale do Paraíba. Tem alguns parceiros, Embraer, Johnson, Kenvue, Petrobras, que nos apoiam e usam, né, desse pool de formação de jovens, essa mão de obra qualificada para compor o time interno. Então, esse é o Programando Vidas, essa é a motivação, é o que me move. Para mim é uma honra estar aqui dividindo isso com vocês de uma forma bem aqui informal, mas eu acho que é bacana a gente dividir e trocar como a gente pode, cada um na sua especialidade ali, colaborar com o outro. Né? Tá? Obrigado, Henry. Excelente, Ever. Eu pedi aqui para você já descompartilhar a tela rapidamente aqui, né? Vamos lá. Deixa eu aprender aqui. Eu também não sei nem como que. Aqui, ó. Eu sou usuário de Microsoft, já viu, né? É, pois é, né? Deixa eu ver Deixa aqui. eu, Hum, Eu deixa mesmo eu ver. sabia aqui como post aqui fazer esse descompartilhamento, mas eu não estou achando mais o botãozinho agora aqui. Se alguém souber aí, orienta a Ah, já gente. sei. Eu acho que eu tenho que clicar em compartilhar aqui. Deixa eu ver se funciona desse jeito. Não. Deu certo? Uh-uh. Dá. Eber, você acho que você passar o cursor aí, pronto. Aí Eu encosto aqui o mouse, ele não tá indo. não tá indo, né? Deixa eu ver se aqui. Peraí, vou tentar ver uma coisa aqui. Não. É porque tem um monte de monitor, deve estar em outro aqui. Né? Deve estar em outro canto. Eu também tô aqui. Acho que Opa, deu foi, foi. certo. Foi. Pronto, né? Bom, pessoal, então, aproveitar aqui, né, que a gente está. Vou pedir para que as pessoas que estão por aqui, se puderem abrir o vídeo rapidamente aqui, né? Para a gente, em primeiro lugar, né, aqui, deixar uma salva de palmas aí pro Ever, viu, Ever? Parabéns aí por tudo.
É bom, né? Porque esse aqui é o primeiro ato, né, pessoal? A gente ainda vai conhecer mais sobre essas coisas. Tenho certeza que muita gente que fala, pô, como é que eu faço para trazer o Programando Vidas para minha cidade? Eu tenho colegas que têm empresas que querem apoiar também. Como que faz? Não perca os próximos episódios. Agora vamos assistir Alexandre O'Hara agora. O Ale, aliás, Alexandre não, Daniel. Alexandre O'Hara é outro O'Hara amigo meu, né? Daniel O'Hara. Então, Daniel, fica à vontade aqui já para assumir a palavra, tá? Se tiver que compartilhar alguma coisa, fica à vontade de compartilhar. Mas a gente pode seguir aqui na nossa sala, aqui nessa nossa roda de conversa aberta também, tá, Daniel? Fica à vontade. Conosco, Perfeito. Daniel Errara. Perfeito. Eu vou trazer só alguns flashes aqui de referências, né, dessa jornada chamada Technovation, começando onde tudo começou, né, da origem da minha participação. Em 2015, eu fiz uma especialização em criatividade com esse mentor chamado Murilo Gun, e é um grande amigo meu hoje. E o Murilo falava o seguinte, que criatividade, na verdade, assim, nada se cria, tudo se combina. E aí isso me tirou um peso das costas, né? Porque, pô, criatividade não é só sobre criar coisas que não existem. Criatividade também é dar um novo propósito para as coisas que já existem. E aquilo pelo menos, ressoou melhor comigo, assim, combinou mais comigo, né? Essa coisa da combinatividade. Vamos combinar o que já existe e dar um novo propósito. Então, acho que ele foi o grande início dessa jornada. E aí, em 2017, eu conheci um programa chamado Technovation. É um programa global e ele tem o objetivo de promover e incentivar a participação de meninas no mundo da tecnologia. É um concurso que ele começa mais ou menos em novembro, né? É um concurso anual. Então, ele começa em novembro, mais ou menos, e vai até abril nas fases classificatórias, e depois ele estende até maio, mais ou menos, que é quando a gente tem as finais. Basicamente, o que é esse programa? Meninas de ensino médio, né? E agora também tem uma categoria júnior, que então é do ensino fundamental 2. Elas podem se aplicar ao programa e ter uma ideia de um projeto que envolva o uso de tecnologia, mas que tenha um cunho social, ou seja, que esse aplicativo ou essa solução tecnológica resolva um problema social. Então, as meninas entram aqui nesse portal, aplicam o seu projeto e depois elas são convidadas a se conectar com mentores. É um concurso mundial, então a gente vai ver aqui na plataforma meninas do mundo inteiro, a gente vai ver mentores do mundo inteiro e basicamente eu me apliquei em 2017 como mentor, então eu me inscrevi como mentor nesse portal, pesquisei os projetos que existiam e aí em 2017 eu me conectei com um projeto, 2016, desculpa, me conectei com um projeto aqui de Bragança Paulista que estava sendo desenvolvido por meninas do Instituto Federal de Bragança, elas estavam no ensino médio e estavam sendo mentoradas também pela professora Talita, uma das professoras aqui do Instituto Federal. E o objetivo do projeto delas era criar um aplicativo que auxiliasse na experiência educacional de crianças com TDAH, com déficit de atenção, né? E aí esse foi a minha origem na participação do Tech Innovation. Então nessa mentoria a gente conseguiu levar as meninas até a final regional aqui de São Paulo, né? E aí elas acabaram ficando nessa etapa e esse foi o início do Tech Innovation. E aí, em 2017, em 2016, entrou uma diretora de impacto social aqui na Oracle, e eu fiquei sabendo, através dela, que a gente passaria a patrocinar o programa. Então, a Oracle patrocinaria esse concurso aqui no Brasil. E eu comentei com ela que já participava como mentor do programa, e aí ela me chamou para a gente, né, ajudar a desenhar uma experiência de que ela não queria só patrocinar, só fornecer o patrocínio em dinheiro, ela queria também tentar mobilizar os colaboradores Oracle para que a gente pudesse ter mais mentores ajudando e possivelmente ajudando mais meninas a participarem desse programa. Então, em 2017 a gente passa a ser patrocinador desse concurso aqui no Brasil e dentro da Oracle a gente começou um movimento de mobilizar pessoas para participarem como mentores também. Nós organizamos uma experiência onde a gente trouxe as meninas aqui do Instituto Federal de Bragança que participariam da edição de 2017 para dentro da Oracle, num evento de conexão com os mentores, né? Então, esse foi um primeiro momento onde a gente conectou
os mentores com os grupos, e a partir daí começou então uma sessão que acontece desde 2017 até hoje, essa tradição de, no início do programa, as meninas vão até a Oracle, a gente conecta com os mentores, passam uma tarde com elas. Aí a gente tem a interação assíncrona, né, onde cada um volta para suas casas e a gente tem o processo de mentoria de novembro a abril, mais ou menos. E hoje isso funciona dessa maneira, né? E em paralelo a isso, em 2016, eu mentorei esse time aqui de Bragança. E em 2017, antes mesmo da a gente começar esse patrocínio da Oracle, eu vim conhecer o campus de Bragança. Na época eu morava em São Paulo e vim conhecer as meninas. Então a gente conversou, perguntei como é que tinha sido para elas, né, essa experiência de participar do programa, o que que elas tinham tirado de lição para isso. E vem toda aquela experiência, né, de uma base empreendedora, né, da cultura empreendedora, principalmente, que aquilo seria bastante útil para elas, não só se elas decidissem ir para o caminho de transformar aquela solução em uma empresa, ou mesmo se elas optassem por seguir uma carreira, né, dentro de uma empresa, essas habilidades empreendedoras seriam fundamentais para elas, né? E esse foi o feedback que eu escutei. E aí eu desafiei essas meninas e falei: e se vocês se planejassem para no próximo ano receber as meninas aqui do campus e incentivá-las a participarem do programa? Isso antes até de saber do movimento lá de patrocínio da Oracle, dos mentores Oracle. E elas aceitaram. E aí o que que elas fizeram? No final de 2017, lá um pouquinho antes de novembro, elas organizaram um workshop de design thinking, né, onde elas iam passar por um processo de ideação com as meninas, né, para elas terem ideias do que desenvolver durante esse programa. E aí, então, 2017 foi o primeiro ano onde essas meninas de 2016 facilitaram esse workshop de design thinking para que novos grupos surgissem e novos projetos já com ideias do que desenvolver surgissem. E essa é uma tradição que se mantém até hoje. Então, as meninas que participam do ano corrente, no final do ano, organizam um workshop de design thinking para que novos grupos se formem com novas ideias de projeto. E aí, esses projetos e esses grupos montados eles são recebidos aqui pelos mentores Oracles, são mentorados durante o ciclo do projeto até a conclusão. E aí algumas coisas foram acontecendo no meio desse caminho. Por exemplo, em 2017, eu fui mentor de um grupo de meninas e 2 anos depois, duas dessas meninas estavam trabalhando aqui na Oracle como colaboradoras e uma outra menina desse mesmo grupo estava trabalhando na IBM. Meninas que nunca tiveram contato com tecnologia, participaram desse processo de Technovation e conseguiram abrir as portas, né? Duas delas aqui na Oracle, hoje elas não estão mais aqui, e uma dentro da IBM, a menina que trabalha na IBM ainda continua lá. Depois, em 2020, 2019, outra vez a gente mentorou aqui um grupo de meninas que tinha um projeto para tratar e apoiar pessoas que tinham fibromialgia. E alguns anos depois, duas dessas meninas acabaram também vindo trabalhar aqui conosco aqui na Oracle. Uma das meninas que eu mentorei em 2016 foi a origem do grupo. Hoje ela trabalha com tecnologia dentro do Mercado Livre, é uma das colaboradoras do Mercado Livre. Então, esse é um pouquinho do movimento do Technovation, né, da sua origem lá em 2016, da minha primeira participação até hoje. E aí, uma outra coisa que aconteceu foi em 2021, aqui em Bragança Paulista, dentro do Instituto Federal, eles trouxeram uma incubadora de empresas, né? E essa incubadora de empresas ela está conectada com o Centro Bragantino de Tecnologia e Inovação. Hoje eu sou um dos membros do conselho do Centro Bragantino de Tecnologia e Inovação e também mentor da incubadora. E o movimento que começou a acontecer desde 2019, 2020 foi que meninas que nasceram com seus projetos no Tech Innovation decidiram, alguns deles, levar isso adiante e estão participando do processo de pré-incubação. Elas ainda, né, precisam estruturar um pouco mais para se transformar numa empresa, então elas se aplicaram para ser pré-incubadas aqui na incubadora. E a gente está nesse processo aí, tivemos 3 grupos, né, que aplicaram para essa pré-incubação. Um deles já acabou se desligando por conta de caminho natural de escolha das meninas, né? São meninas jovens ainda, e outros dois ainda permanecem. A gente então está aqui trabalhando junto com eles para fazer essa estruturação de transformação numa empresa com base de soluções tecnológicas.
E então, em resumo, é isso, né? O Tech Innovation, que era um movimento que já existia, coisas que já aconteciam aqui no Instituto Federal, a gente combinou essas coisas, né? Então, meninas participando do concurso, meninas promovendo outras meninas a entrarem no concurso, o movimento Oracle de patrocinar o concurso e ter um programa de voluntariado muito forte e a gente conectar esse programa de voluntariado com o Tech Innovation e com as meninas do Instituto Federal, que hoje não é só Bragança, a gente tem o Instituto Federal de Bragança, o Instituto Federal de Araraquara, a gente tem um campus do Centro Paula Souza, ali em Paraisópolis, todos esses com mentores Oracle participando desses programas, do programa Tech Innovation, e agora essa conexão além, né, que é com a incubadora aqui de Bragança Paulista, junto com o Centro de Tecnologia e Inovação. Então, essa é a criação aí, né, a combinatividade que a gente foi fazendo ao longo dos anos de conectar essas várias iniciativas que por si só já tinham seu valor, já tinham seu alcance, seu impacto, mas que quando elas se conectam, a gente consegue ampliar um pouco mais o alcance desse impacto. Então, esse é um resumo aí um pouco da história desse Technovation, da minha participação e do que a gente tem feito junto aqui, colaborando com essas várias entidades aí, digamos assim. Então, em resumo, é isso. Technovation, eu convido vocês, seja para ser um mentor diretamente se aplicando lá no portal do Technovation, seja para talvez trabalhar aí numa escola local da cidade de vocês para incentivar que essas meninas dessas escolas participem do programa, seja através da empresa de vocês se conectando aqui com a organização do Technovation e oferecendo apoio também. Então, acho que tem várias maneiras da gente participar e colaborar. Não precisa, né, para quem eu sei que todo mundo tem atarefado, então a gente também pode se aproveitar desses movimentos, né, de o que já existe, como é que a gente consegue contribuir com dedicação de tempo, basicamente é isso, tempo e conhecimento, e ajudar esses movimentos a crescerem, porque de fato ele faz uma diferença muito grande. No caso aqui do Instituto Federal, a gente, né, com esse passo de trazer projetos para pré-incubação e espero que daqui a pouco a gente tenha uma empresa nascida, a gente começa a mostrar também uma alternativa, né? Se está faltando emprego, vamos criar empregos, vamos criar empresas. Então, esse passa a ser uma opção que talvez esses jovens aqui nunca imaginaram que seria possível. E agora a gente está construindo aqui uma estrada que mostra que não é fácil, não é simples, mas é uma opção possível, né? Basta a gente dedicar tempo aí e investir, que numa hora vai dar certo. Então, um Perfeito. resumo aí do que a gente tem feito aqui. E Ah, obrigado mais uma vez, Henrique, pela oportunidade. Parabéns, Eber, pelo programa aí, muito legal que você está fazendo de levar para essas localidades mais remotas. É fundamental esse tipo de projeto, sem dúvida, facilitar, né, o acesso a essas pessoas que hoje não têm acesso, que de fato não têm acesso. é. Legal, Daniel, obrigado, né? Aliás, antes da gente seguir aqui, primeiro eu pedi uma salva de palmas para o Daniel também aqui, né? Já também, né? Pessoal todo do Technovation, né? E do Instituto Federal. Você estava falando, Daniel, estava lembrando uma coisa que eu vou começar com você, pedir uma complementação aqui, depois vou passar para o Eber também. A gente sabe que todas essas iniciativas que a gente tem algumas pessoas que a gente lembra muito delas, né? Quando você fala assim, putz, se não fosse tais pessoas, sozinho a gente não faz nada, né? Então, eu queria pedir primeiro para o Daniel fazer algumas referências, né? Professoras, né, do Instituto Federal, dirigentes, né, diretores que a gente tem, Eberton, eu tenho certeza também que teve algumas pessoas que se não tivessem, sabe, tomado uma decisão ali, as coisas não teriam acontecido como aconteceram, né? Então, Daniel, começa por você, vai. Bom, a primeira pessoa que para mim é uma referência, né, para a vida é Murilo Gun. Ele tem grande influência no despertar, né, de tomar essa iniciativa. Vanessa Scaburri, que é a nossa diretora global agora, não mais regional, diretora global de impacto social. Então, ela também tem uma importância fundamental, né, de ter patrocinado e aberto espaço para a gente criar uma experiência interna de puxar esses voluntariados. Professora Talita, a Daniela, a Letícia e a Júlia, que foram as primeiras meninas que eu mentorei, né, junto com a Talita. Professora Elisandra, ela e a Talita, elas têm um movimento aqui no Instituto Federal chamado IF Meninas, que também está conectado com esse propósito do Tech Innovation, né, de incentivar meninas a entrar nesse mundo de tecnologia.
A Alice, que é a coordenadora do Technovation aqui no Brasil, também é uma pessoa que super acessível, fundamental, né? Também a gente troca bastante ideia, tem bastante espaço para esse diálogo de criar coisas e experiências juntos, mesmo de uma forma mais colaborativa. O próprio João Mouro, que na época era o diretor, né? E hoje ele não está mais como diretor do IFE, mas uma pessoa que muito inovadora, né? Para ser diretor de um instituto federal, um órgão público, o que ele faz aqui, o que ele fez durante a gestão dele de abrir espaço para esse tipo de colaboração é sensacional. Então, acho que essas são as grandes referências assim, que eu trago desse movimento Tech Innovation. Ah, legal, Daniel. Bom, Éber, eu vou pedir para você também, né? Essa é aquela coisa, não vou deixar vocês falar, putz, né? Podia ter falado de algumas pessoas que eram importantes, né? Então, você sabe que a gente é colega aqui, né? Cara, a gente sempre tem, né? As Claro. pessoas que a gente se espelha, que a gente usa como referência. A primeira é meu pai, né? Meu pai, eu perdi ele muito cedo, mas ele me ensinou muita coisa, né? Eu sou o filho mais novo, né? De uma leva de 6 irmãos, eu era o caçula. E assim como a gente amadurece na vida, né? E vai dando valor para o que realmente importa, ele percebeu que trabalhar demais não era a opção e eu fui o sortudo da família, foi o que tive mais proveito. Então ele me ensinava a fazer os meus brinquedos, não tinha dinheiro para comprar, então eu fazia meus brinquedos. Então meu pai é o maior, a maior inspiração hoje. E ao longo da carreira tive, né, o astronauta Marcos Pontes, que hoje é um conselheiro pessoal meu, me ensina muito. O próprio Bill Gates, que eu já tive algumas interações com ele, pois eu trabalhei com a Melinda num projeto social muito próximo deles. E recentemente agora o Satya Nadella, que visitou aqui o nosso escritório em São José dos Campos, esteve aqui com a gente, citou a Pronext num evento global, no Inspire, como referência aqui no Brasil, e isso para mim foi muito marcante, sabe? Para a gente que vem de baixo, quando a gente consegue estar nessas rodas assim como esta aqui, com pessoas influentes e tal, isso para a gente é um sinônimo de muito, sabe, de vitória mesmo, acho que é a palavra, porque é muito difícil, né? A própria Tânia, que é uma das minhas referências também, eu me espelho muito nela, começou de baixo também e hoje é atual presidente da Microsoft. A Priscila assumiu o presidente do Brasil, ela foi para a Latam, né? Ela mesma falou, né? É fácil a gente achar Ayrton Senna como referência e tal, né? Que são pessoas muito distantes. Eu acho que a gente tem que buscar as referências das pessoas que estão ao nosso redor mesmo. São pessoas que ajudam a gente a dar o nosso próximo passo, né? A subir mais um degrau. Então, são essas pessoas que Ah, mudaram a minha vida e são minhas referências pessoais. legal, né? E, bom, gente, a gente vai falar de outras iniciativas também, né? Que a Éber e Daniel têm. Sei que tem várias outras também, né? Mas agora, bom, vamos pegar aqui, né? Tem muita gente falando assim, né? Agora eu vou voltar pro Éber, tá, Daniel, aqui. Fala assim, cara, esse negócio aqui fantástico disso, eu tenho certeza, né? Iniciativa um, 2 aqui. E programando vidas, Éber, assim, colegas estão assistindo a gente aqui, ou que queiram levar para sua cidade, ou queiram pegar um modelo de vocês. Conta um pouco para a gente, assim, se é possível, não é? Como que pode fazer? E aí vai. Bom, quando a gente criou o projeto, eu não pensei em nada disso. Eu sou um cara que, assim, eu gosto de planejar pouco e executar mais, totalmente oposto, né, dos grandes CEOs, mas eu gosto de dar o primeiro passo, né? E inclusive aqui na empresa, hoje a gente com mais de 100 funcionários, eu olho para trás e falo, jamais eu planejei isso, cara. Era uma empresa de eu presa, né? Quando começou, e de repente está do tamanho que está, e a gente tem que lidar com problemas que a gente nunca imaginou. Então, o Programando Vidas, quando eu criei, foi para resolver um problema, que é o quê? Tirar o jovem da rua, né? Então, a gente criou esses espaços, né, usando esse dinheiro do evento. Então, o que veio em mente, né, preciso de dinheiro. Utopia falar que o terceiro setor não precisa de grana. A gente precisa, e precisa até mais, porque a gente não gera. A gente precisa, a gente só consome. E aí eu tive essa brilhante ideia de fazer o MVP Conf, que está no ar até hoje. Inclusive, convido todos vocês, se quiserem palestrar, contar a história de vocês no MVP Conf em outubro agora,
deixo aqui o convite para vocês. Inclusive, eu vou colocar no chat aqui o link para a subscrição da palestra. Depois, Henry, formaliza para todos. Acho que é muito legal ter não só tecnologia no evento, mas ter histórias de vida, porque são as histórias que movem o mundo. E eu não pensei nisso, tá? Então, eu viabilizei o Programando Vidas, tanto que tem um limite, eu não consigo formar mais de 3.000 pessoas simultaneamente por causa das licenças, né? E só para vocês entenderem, 3.000 já é acima do limite. A Microsoft só doa 2.000 licenças, é o máximo que ela doa. E aí eu consegui uma exceção da Microsoft para doar 3.000 licenças para filantropia, inclusive está reduzido para 300 licenças só. Então a gente está 10 vezes acima do valor doado. É uma exceção da exceção que a Microsoft abriu para a gente para formação de jovens. Então eu não consigo escalar muito. A gente está rodando esse ano 3.000 jovens aqui no Vale do Paraíba. Mas ano que vem, se a gente planejar direitinho, eu consigo estender um pouco desse projeto, um pouquinho para cada cidade, para a gente poder rodar uma expansão maior. O que que eu preciso? Eu preciso de espaço, laboratórios, porque algumas aulas são presenciais, acreditem, tem jovem que não tem um equipamento para fazer a aula. Alguns a gente consegue doação de notebook e a gente entrega na casa. Outros, a gente constrói laboratórios para que esses jovens possam estudar. Alguns estudam no celular do pai, e aí é um cenário complicado, porque às vezes o pai chega bêbado, quer o celular para ficar vendo besteira, e o garoto não consegue estudar. E se ele perder uma aula, já atrapalha todo o processo de formação dele. Então, quem tiver interesse, o requisito é simples. Precisamos de um local para esses alunos fazerem as aulas, né? Ou então doação de equipamentos, porque todo o resto, o licenciamento, as aulas são online e o acompanhamento é tudo feito pelo nosso time aqui, então eu consigo estender isso para vocês executarem. E quem quiser copiar o modelo, estou totalmente aberto, né, para dividir o que vocês quiserem para que vocês possam usar essa inteligência de formação para outras áreas, Oracle, como o Daniel trabalha e tal, outros segmentos, porque a metodologia de formação ela é uma abordagem diferenciada ali que a gente consegue prender a atenção do aluno. Tá? Excelente, Heber, obrigado, né? Vamos lá, Daniel, sobre Technovations, programas da Oracle também, né? Como você vê a questão, né, de pessoas que queiram, né, implementar ou participar também. Falando do Technovation, acho que o primeiro passo é se apliquem para ser mentores, né? Entrar lá no portal do Technovation, se aplicar para ser um mentor, procura um time e mentore esse time. O outro passo, né, que foi o segundo que eu dei, uma vez que você mentorou o primeiro time, apadrinha essa cidade ou essa escola que essas meninas fazem parte e tenta gerar esse movimento de expansão dentro da escola, né? E aí a gente pode conectar vocês com a Alice, que é a coordenadora Brasil do programa Technovation. E se vocês estão numa empresa, depois que vocês fizeram essa primeira jornada de apadrinhar um grupo, conhecer uma escola e ter essa expansão na escola, tragam seus colegas para mentorar os outros grupos que vão nascer dessa escola. E uma vez que isso estiver rodando, conecta com o centro de inovação, as incubadoras perto da região de vocês e incentive essas meninas a serem pré-incubadas ou incubadas. Acho que essa é a sequência natural do que funcionou aqui e que eu acho que é totalmente replicável para qualquer local onde a gente esteja, né? E com isso, juntos aqui, nós do TBA podemos dizer, a gente ajudou a fomentar uma opção, né, de carreira para esses jovens que não tinham, às vezes, nem a primeira opção, e a gente vai começar a dar duas opções. Eles podem seguir a trilha de formação formal da educação e serem colaboradores de uma empresa, ou eles podem fazer a criação de suas empresas já com uma solução de impacto social, né? Então, acho que esse é o caminho natural das coisas aqui. E de apoio nas instituições de ensino, se vocês têm conexão com instituições de ensino, a gente tem um programa chamado Oracle Academy, aqui na Oracle, onde a gente faz uma parceria com a instituição de ensino e a gente fornece tecnologia e conteúdo de tecnologia para que professores possam levar isso até os alunos, né? Então, a gente já tem um convênio com o Instituto Federal e com o Centro Paula Souza, que são duas das maiores entidades aí educacionais públicas, né? Mas a gente também está aberto a fazer convênios com outras escolas particulares ou com outras escolas também, tá? Então, esses são alguns dos movimentos que a gente tem aqui que a gente consegue apoiar vocês a levarem aí para
para a cidade de vocês, para os estudantes que estão aí, né, à procura e ávidos de oportunidade. O número que o Weber falou é de fato talvez seja até maior agora, né, com a chegada da inteligência artificial, porque aí não é só formação tecnológica, todas as indústrias e todas as áreas vão precisar do profissional de IA, então a tendência é que esse número, esse déficit de profissional aumente em níveis exponenciais, e acho que a gente tem muito aqui para colaborar e fazer com que esse número se torne cada vez menor, né? Acho que zerar vai ser difícil, mas para que ele se torne cada vez menor. Excelente. Daniel Weber, né? A gente está se aproximando aqui de 11 horas da manhã, né? E uma coisa, né? Primeiro, tem vários links, vocês falaram, dos programas todos, né? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também, né? As pessoas que participam no TBA. A TBA, vocês são colíderes, né? Sabe como funciona? É uma rede mesmo de conexão de pessoas que fazem, né, de lideranças realizadoras, todo o Brasil, é muito legal, né? E o Júnior Silva está lá em Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte, né, Júnior? A gente assiste as coisas, você tem certeza que está pensando, putz, né? E a gente vai conectando com tanta gente que a gente sabe que tem nossas cidades, Fabrício Atanásio está lá em Laguna, Edson Pontes, Itajubá, Ana Karina, Teresina, né? Hélio Malheiros aqui em Adamantina, no interior, Fred em Itabira, e aí vai, né? Uma coisa, né, a ideia do TBE é bem essa mesmo. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora, tá? Tem uma coisa que eu acho que quando a gente está num ambiente, né, como esse que a gente tem aqui, é muito legal a gente poder conversar, né, com os colegas de uma forma mais próxima. E para a gente conversar com os colegas de uma forma mais próxima também, sabe quando a gente termina um evento e vamos tomar um café agora ali? Então, aqui no TBA a gente tem o hábito, né, de quando a gente termina as nossas atividades, a gente não vai, desliga e volta para o trabalho, a gente vai para uma área do café, né? Então, eu vou só pedir para que Eber, depois Daniel, né, façam alguns comentários finais. Depois, logo na sequência, a gente vai continuar aqui na sala, tá, pessoal? A gente abre o microfone para todos, mas aí já no ambiente sem gravação nem nada, para a gente ficar mais à vontade mesmo, né? Então, Eber, para a gente fazer o fechamento aí, palavras finais suas. Primeiramente, obrigado, acho que pelo tempo. É, acho que o nosso bem mais precioso é o tempo, tá? E poder ter aqui a atenção de vocês para projetos tão bonitos como o meu, do Daniel, e com certeza acredito que todos vocês também tenham projetos incríveis aí para compartilhar. Eu acho que isso não tem preço. Isso para a gente é muito satisfatório para a gente poder encontrar outras pessoas com o mesmo propósito, tá? Então, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir muito com vocês. Sempre que precisarem de alguma coisa. Quando ouvirem Microsoft, ONG, terceiro setor, eu estou aqui para ajudar. Inclusive, eu tenho uma ONG que eu fundei em 2013, que é uma ONG que a gente tem 218 especialistas em Microsoft, em nuvem, para poder apoiar outras ONGs. Tá? A gente tem mais de 3 mil ONGs que a gente cuida hoje em 14 países, né? São 200 e poucos profissionais hoje trabalhando em prol de ajudar na adoção de tecnologia, de uso de e-mail, construção de site, implantação de colaboração e produtividade, sem cobrar nada, totalmente gratuito. Então, a gente fica aqui à disposição de vocês. Então, obrigado pelo convite. Excelente, Eber. Obrigado também. Daniel Errara. Bom, mais uma vez agradecer aí essa oportunidade, esse tempo, como o Weber falou, né? Muito bom a gente poder compartilhar um pouco do que está sendo feito para que isso inspire outras pessoas. E estamos aqui à disposição, que vocês precisarem da minha ajuda para replicar ou até mesmo pensar em como combinar outros movimentos que já existam na cidade de vocês. Estou super aberto aqui. O mesmo design thinking que eu ajudei as meninas a criarem aqui esse processo de ideação, eu posso ajudá-los aí a combinar as iniciativas que existem na cidade de vocês. Então, muito prazer em conhecê-los aí. E estou empolgado também para ouvir as outras iniciativas aí. Quero ver vocês aqui nos próximos encontros e escutar um pouquinho do que cada um está fazendo e aprender com vocês também. Excelente, Daniel. Obrigado mais uma vez, né? Com isso, pessoal, a gente vai fazer o encerramento aqui da nossa gravação, né? Depois vamos para o nosso terceiro tempo aqui do café. E lembrando, né? O Tech Brasil Advocates, ele é uma organização de cidadania participativa. A gente tem como missão transformar o mundo por meio de inovação. E a transformação é feita
aos pouquinhos, né, dentro de cada um de nós aqui. E é muito legal a gente poder ver, né, como o poder de pessoas, né, que estão fazendo tantas coisas legais. Tenho certeza que tem um montão de outras pessoas aqui no TBA também. Nosso pilar de atividades nessa fase inicial é conectar lideranças, conectar sistemas de informação e conectar políticas públicas. A gente sabe que só conectar não vai mudar o país, mas também a gente sabe que se a gente não tiver essas conexões, a gente não vai chegar muito longe. Então, fica um convite a todas as pessoas que queiram se juntar ao TBA, também para que se juntem, né? E aproveitar as pessoas que estão aqui, eu vou pedir então agora para o Eber, para o Daniel, uma salva de palmas aqui, né? Para a gente também poder ir para o nosso terceiro tempo e os próximos episódios, né? Não perca os próximos episódios, pessoal. Em breve nos vemos.